Boa noite, meus irmãos, os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão em casa nos assistindo. Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou fazer a abertura, iniciar essa nossa aula e fazer um breve resumo do que nós temos estudado nesse período. E, antes de tudo, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Aproveitar e orar pelo irmão Márcio, que ele se sentiu mal, teve uma indisposição. Aí já vamos aproveitar que nós vamos estar orando, estamos juntos, e já introduzi-lo nas nossas orações. Amém? Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, queremos te louvar, Senhor, porque Tu és misericordioso, Tu és Deus eterno, Tu és soberano, e o Senhor tem nos trago, Senhor, para a Tua casa, para a Tua igreja, ó Deus, o Senhor nos chamou e tem proporcionado, Senhor, esse momento de estarmos estudando a Tua palavra, tem levantado, Senhor, pessoas fiéis à Tua palavra, Senhor, pessoas que têm compromisso, ó Deus, contigo e com a Tua palavra, Deus, pessoas dedicadas para estar fazendo essa obra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela Igreja Batista de Vargem Grande, a primeira Igreja Batista de Vargem Grande. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor dirija tudo que for feito aqui nessa noite, que seu Espírito esteja sobre nós, que seu Espírito esteja abrindo o entendimento, Senhor, dos que estão ouvindo e usando o teu servo Alex aqui para estar falando da tua palavra. Deus de misericórdia, quero te pedir também pela saúde do irmão Márcio, ó Deus, que teve uma indisposição. Eu creio que muitas pessoas já oraram por ele e o Senhor já está fazendo a obra. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Promove, ó Deus, a cura, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, aquela enfermidade, aquele mal que acometeu o teu servo, Senhor. Toma ele em tuas mãos. Senhor, essas coisas eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer a presença, novamente, dos irmãos que têm estado presencialmente ou online prestigiando essa escola bíblica. A gente tem visto crescer o número de pessoas presencialmente. Os que ainda não participam, venham participar, venham aprender mais do Senhor aqui, porque ela é o alicerce sólido que determina quais as ações que nós vamos tomar, o que nós vamos fazer na nossa vida. É através da Bíblia que nós conhecemos ao Deus que nós servimos, que nós sabemos qual a sua vontade, aquilo que Ele quer para nós. Fazendo um breve resumo aqui do que nós temos estudado, no início, o irmão Alex veio apresentando o Antigo Testamento, e o objetivo dessa EB, irmãos, não é trazer uma teologia aprofundada, mergulhar profundamente em todos os temas, mas sim trazer o plano de Deus para a salvação do homem. No momento da queda, no momento que o homem se desvia de Deus, Deus já traça um plano para a salvação do homem, certo? E o objetivo aqui é mostrar esse plano, mostrar como Deus, ao longo de toda a narrativa bíblica, Ele vem falando de Jesus, de qual o caminho, Ele vem apresentando, e no Antigo Testamento Ele levanta um povo, o Antigo Testamento traz toda a narrativa sobre a história desse povo, os pontos altos e os pontos baixos, os momentos que eles erram, os momentos que eles acertam, e que desse povo sairia o Salvador. Certo? Essa narrativa, metanarrativa, como o irmão Alex diz, ele vem apresentando todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. No momento que o homem peca, que o homem se desvia de Deus, que o homem comete o pecado original lá no Éden, a Bíblia diz que o homem se afasta, o homem original ele se afasta de Deus. Em Romanos diz que nós estamos afastados de Deus, que nós somos inimigos de Deus. Está em Romanos 5,10, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, aí ele fala, quando reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
nós estávamos em rebeldia contra Deus, certo? E aí, a partir desse momento, Deus já traça um plano para resgatar a humanidade, certo? A gente vai vendo esse plano no todo o decorrer da narrativa do Antigo Testamento, através dos profetas, através de tipos e antitipos de Cristo, né? A gente vê Davi como um tipo de Cristo, a vida de Davi, outros tipos, né, de Cristo, Josué, né? A gente vai vendo todo o plano de Deus ali, certo? Aí, logo depois, nós tivemos a lição sobre o período interbíblico, né, ou intertestamentário, né, também conhecido como o tempo do silêncio. É o momento em que cessam as narrativas bíblicas, né, cessam as profecias. E, nesse momento, ele é um momento muito importante, né, para a história, que, nesse período, a gente vê Deus pavimentando o mundo para a chegada do Messias, através do evento do Império de Alexandre o Grande e do surgimento do Império Romano. O mundo, ele era um mundo bárbaro, vários povos, muitas guerras, né, vários povos bárbaros, idólatras, servindo a vários deuses, muitas guerras, né, e Alexandre, na cabeça dele, ele queria helenizar o mundo, né, ele queria civilizar o mundo, ele queria levar a cultura grega para o mundo. Então, ele começa sua campanha militar, conquista ali a parte da Europa, Oriente Médio, norte da África e vai até a Índia. Nessas suas conquistas, ele vai espalhando a cultura helênica, a língua grega, a filosofia, né? Ele vai civilizando o mundo, ele vai tornando o mundo um lugar menos perigoso, um lugar mais calmo, mais pacífico. E logo depois, né, que quando Alexandre morre, o seu império ele se fragmenta, né, a princípio em 4 grandes reinos, né, são 4 dinastias entre os seus. O seu reino é dividido, o seu império é dividido entre seus principais generais, Seleuco, Ptolomeu, aí eu não me lembro o nome de todos agora, mas os principais são Seleuco, Ptolomeu e ali no Oriente Médio, onde tem ali o Antíoco Epifânio, ali, que vai ser um personagem que vai ser um tipo de anticristo ali para aquele povo, ali, para o povo judeu. Certo? Logo depois surge o Império Romano, né? Logo depois, algum tempo depois, esse período interbíblico ele durou cerca de 400 anos, certo? E aí, nessa sequência, surge o Império Romano. O Império Romano ele constrói uma infraestrutura, né, de estradas, rotas marítimas, correio, certo? Que facilita mais a propagação do Evangelho quando os apóstolos se propõem a evangelizar, a levar a palavra de Deus para o mundo, certo? Na aula sobre as viagens de Paulo, a gente mostrou aqui uma estrada romana. A gente vê não só essa, mas várias, em vários lugares do mundo, né? Na Inglaterra tem várias estradas romanas, na Europa toda, em Portugal, várias estradas romanas que existem até hoje. Aquedutos, né? Eles eram muito bons em arquitetura. Essas coisas existem até hoje. E a lei romana, né? A lei romana ela é base para o direito que os advogados estudam hoje, né? Eles estudam o direito romano. Em síntese, os romanos eles tornaram o mundo ainda mais civilizado, mais, né, calmo, mais em paz. Eles conquistaram toda a Europa, parte das Ilhas Britânicas, Oriente Médio, norte da África, né, e eles chamavam ali o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né, eles dominaram, eles acabaram com a pirataria ali no mar Mediterrâneo. Era complicado ter rota de comércio, que os piratas ali saqueavam e tal, eles dominaram o mar Mediterrâneo, eles chamavam de Mare Nostrum. Acabou a farra aqui agora. Agora é que a gente que manda no pedaço. Entendeu? Isso aí possibilitou, né, quando Jesus chega e quando Jesus nasce
e os apóstolos, a igreja surge e vai proclamar o evangelho, espalhar o evangelho pelo mundo, isso aí facilita, né, essa estrutura, essa infraestrutura facilita que os apóstolos, que a igreja vá pregar o evangelho, certo? Aí a gente viu os evangelhos, né, aprendemos os evangelhos. Então, os evangelhos a gente aprende 3 evangelhos sinóticos, né, que eles têm similaridades, são paralelos, e o evangelho de João, que é um evangelho universal, certo? E aí a gente chega até onde a gente está hoje, né, que é a Epístola aos Romanos, que é a epístola máxima. A gente aprendeu também que as epístolas, né, que os livros, eles não estão em ordem cronológica, não estão na ordem em que foram escritos. Eu acredito que a Epístola dos Romanos, sendo uma das últimas que foi escrita, está como a primeira ali, para a gente estudar, porque ela é a mais rica em doutrinas, em teologia, né, tudo que a gente precisa saber para entender as próximas. Tá bom? Vou chamar o irmão Alex aqui para dar prosseguimento. Né, aprendemos os evangelhos. Então, os evangelhos a gente aprende 3 evangelhos sinóticos, né, que eles têm similaridades, são paralelos, e o evangelho de João, que é um evangelho universal, certo? E aí a gente chega até onde a gente está hoje, né, que é a Epístola aos Romanos, que é a epístola máxima. A gente aprendeu também que as epístolas, né, que os livros, eles não estão em ordem cronológica, não estão na ordem em que foram escritos. Eu acredito que a Epístola dos Romanos, sendo uma das últimas que foi escrita, está como a primeira ali, para a gente estudar, porque ela é a mais rica em doutrinas, em teologia, né, tudo que a gente precisa saber para entender as próximas. Tá bom? Vou chamar o irmão Alex aqui para dar prosseguimento ao estudo, senão eu falo demais. Valeu, Ronaldo. Ó, o Ronaldo aí é história pura. Estou ali, o mar o quê? Gnóstico? Como é? Olha só, rapaz. Ó, sobre história, essa coisa toda aí, irmão Ronaldo, se estiver com dúvida, aqui, ó. Eu vou dar o número do WhatsApp dele, brincadeira, irmãos. Olha, a paz do Senhor para vocês que estão aqui, você que está em casa. Nós louvamos a Deus, Ronaldo, irmão, amigo, e a gente está junto nesse pensamento de trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Essa é a função que a gente entende que tem aqui. E ele veio fazendo esse preâmbulo, e agora a gente volta aqui para Romanos, porque eu até mandei nos grupos aí que vamos finalizar, entre aspas. Por quê? Não é finalizar. Romanos, como eu disse, é uma carta que, como ele disse aqui muito bem, é uma carta riquíssima, ela não está aqui à toa, sendo a carta de entrada para as demais, é onde a gente vai entender doutrinas, vamos entender vários assuntos que Paulo viveu, mas ele condensa isso para a gente. Deus, por sua graça poderosa, coloca isso logo na frente de todas as cartas, para que a gente, lendo Romanos, a gente já tenha um caminho pavimentado para entender Coríntios, para entender Gálatas, para entender Efésios, principalmente as cartas paulinas. Mas quem vai dar o tom é Paulo. Lógico, a gente entende que é o Espírito Santo usando a vida do Paulo. Toda a Bíblia, para nós cristãos, é inspirada. Toda ela. Todas as palavras ali são inspiradas por Deus. Ah, mas o cara pensou. Vocês vão ver aí, por exemplo, em Coríntios, Paulo dizendo assim: isso não diz o Senhor, digo eu. A gente não pode separar aquilo. Aquilo é inspirado. Mas a falha é do Paulo dizendo: não, Deus não me deu nenhuma ordem, mas eu é que estou dizendo. Então, o texto é inspirado para nós, tá? Bom, como eu quero fechar essa carta, deixa eu explicar uma coisa aqui a todos vocês. A gente falou durante 3 aulas, 2 aulas anteriores, sobre Romanos. E eu disse que eu iria descer um pouco mais. Então, semana passada,
só trazendo a memória, a gente bateu bastante na questão de ver o Evangelho no Antigo Testamento e, principalmente, no livro de Isaías. Foi ali que a gente olhou para isso. A gente viu também o conceito de Paulo como servo, também vindo de lá do Antigo Testamento e colocando Cristo como uma figura de Senhor divino, né? Porque assim como Abraão foi servo do Deus Altíssimo, assim como Elias foi servo do Deus Altíssimo, Isaías foi servo do Deus Altíssimo, o Paulo diz, eu sou servo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, inclusive, a gente falou também sobre isso. Então, a gente vai continuar vendo, né, que Paulo já pavimentou isso, o pensamento dele não vem dele, esse pensamento vem das Escrituras Sagradas, como foi dito aqui, o que a gente não pode esquecer quando estiver lendo qualquer carta, qualquer uma, qualquer livro do Novo Testamento, a gente não pode esquecer que essas pessoas quem são essas pessoas que estão ouvindo? Bom, tem judeus e tem gentios. Essa é a classificação das pessoas. O judeu, porque eles começam a pregar dentro de casa. E os gentios são as pessoas como nós, que não tivemos nenhum contato com a lei, não tivemos nenhum contato com a Bíblia, não nascemos sendo criados com uma constituição, que é a Torá, por exemplo, e, de repente, a gente se converte e passa a ter acesso à palavra de Deus. Então, nunca pode perder de vista isso. Outra coisa que a gente não pode perder de vista, a região que essas pessoas estão. Então, ele falou muito bem, quem é que está dominando? É Roma que está dominando. E as outras cidades que Paulo vai pregar e os apóstolos vão pregar, as pessoas começam o evangelho a fluir, elas estão debaixo de um domínio romano. É como se é Roma que manda em tudo, mas o evangelho vai nascer ali. Não nascer, vai ser desenvolvido, porque senão eu estou contradizendo a questão de Isaías. Não é isso que eu estou dizendo. As convicções que essas pessoas tinham, a gente também não pode perder isso de vista, porque é muito natural, você vem a Cristo, mas você vem com as suas convicções, você vem com o seu pensamento, você traz a sua tradição para cá, é impossível você não fazer isso. Essas pessoas estavam fazendo a mesma coisa. É por isso que a gente vai ver a carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, falando sobre a questão do véu. As pessoas estão trazendo para dentro da igreja um costume que está lá fora. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. Se puder, pode me ajudar aqui, os universitários aí. Mas, enfim, é como o judeu. Então, vamos falar do judeu. O judeu traz para dentro dessa nova, vamos chamar de arrumação, né, que é a igreja, para ele se converte, mas na cabeça dele, cara, eu não posso deixar de guardar o sábado. Só que o Paulo disse, não tem problema você guardar o sábado. O problema está se você guarda o sábado para ser salvo. Aí é que está o problema. Só que o religioso do lado de fora, ele tinha um problema, ele adorava a Diana dos Efésios. Como agora ele vai adorar? Bom, eu posso ter uma imagem desse Deus, eu posso ter... existe alguma comunicação? E Paulo vai dizer, não tem. A gente também não pode esquecer que esse povo, por conta da sua fé, vai sofrer perseguições, tanto de judeus não convertidos, como também do povo. Não se esqueçam que a igreja que está em Roma, os romanos, por conta disso, foram expulsos de lá por Cláudio. E 5 anos depois é que eles vão voltar de novo. O fato do entendimento dificultado por misturar a lei com a obra de Cristo, isso tem que estar na nossa cabeça quando você vê Paulo falando de um judeu. Ele falou, o cara está com a lei, a gente vai ver bastante isso aqui em Romanos. O fato e também que, por ser uma obra escrita após o apóstolo ter passado por várias questões na implantação de outras igrejas, então você tem que estar com a cabeça assim, agora eu estou falando propriamente de Romanos. É uma carta que eu penso que ele colocou o seguinte, olha, eu vi isso acontecendo aqui, eu vi isso acontecendo ali, eu vi isso acontecendo lá, eu vi isso acontecendo lá.
Então, agora eu estou escrevendo a vocês o seguinte: não vivam dessa forma. É assim que eu consigo ver isso. Bom, capítulo 1, o que a gente já viu ali? Que é pregado, que esse evangelho pregado ele vem das Sagradas Escrituras, esse evangelho é o evangelho de Deus, ele não se envergonha, é o poder de Deus que salva tanto judeu quanto grego, e é o evangelho que manifesta a justiça de Deus, e essa justiça é de fé em fé, ou ele quer dizer que desde o princípio, essa justiça sempre foi da fé. Aí, é importante a gente pensar agora só Romanos, tá? E vocês vão ver isso também em Gálatas. Por que Paulo está dizendo que essa justiça se manifesta desde o princípio de fé em fé? Porque o romano, que tem esse grupo misturado, tem um grupo dizendo, não, é pela lei. Então, vocês vão ver Paulo falando da lei até no capítulo 11, praticamente, se eu não me engano. Vai direto falando de lei. Sempre intercalando e mostrando para aquelas pessoas, não é pela lei de Moisés que a gente vive. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, no capítulo 1, depois dele dizer sobre o que está lá, Romanos 1, 16, 17, ele passa a mostrar qual é a condição do homem. Qual a nossa condição? A condição não é só do gentio. Então, no capítulo 1, ele faz um diagnóstico do homem como um todo, apresentando esse homem como que trocou, que suprimiu a verdade pela injustiça, que eu até anotei assim, construiu um altar a si mesmo e coloca no centro de adoração o que está em seu coração. Ou seja, ao fabricar deuses, eles, os deuses, mostram que não passam do reflexo do coração humano. Então, toda vez que você observa um Deus, seja ele qual for, você pode prestar atenção que esses deuses que são adorados têm muita compatibilidade com o que o cara pensa. É o que ele pensa, então, por quê? Porque ele tem o controle. Se eu fabrico um Deus para mim, eu tenho o controle, eu mando, eu boto ele em cima. Quer ver uma coisa? Tem aí um que é conhecido como casamenteiro. Qual é a forma, e eu aprendi isso lá atrás, de forçar o casamenteiro a arrumar um casamento? Pega o sujeito, a imagem, bota um copo com água e vira de cabeça para baixo. Se vocês não sabem, é assim que o povo trata o Deus dele. Bota de cabeça para baixo para forçar ele a fazer o que você quer. E aí tem até um salmo, onde está o seu Deus? E aí o salmista diz, o meu Deus está no céu e faz como lhe apraz. O que ele quer dizer? O meu Deus faz aquilo que ele quer. O comando é dele. A cabeça é dele. Não sou eu que dirijo o meu Deus. De vocês tiram de um lugar, botam no outro. Se ficar irritado com ele, vocês cortam a oferenda. Já o meu não tem isso. Nem oferenda ele quer, porque ele diz, a terra toda é minha. Salmo 50, por exemplo. Bom, e como consequência dos atos desse homem, o que Deus faz? 3 vezes a gente vê isso registrado no capítulo 1. Primeiro, os entrega a uma disposição mental, os entrega à questão sexual, como que a gente vai chamar isso? Pervertida, porque esse homem agora diz, olha, eu sou o que eu quiser, é daí que a gente tem essas frases assim, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então, se eu penso que o meu corpo, eu nasci aqui, mas eu não sou o que eu penso que eu sou, logo eu vou fazer o que eu quiser. Isso porque Romanos explica. Querem ser deuses? Querem fazer o que vocês querem? Então, pode ir. Só que aí não fica só com o gentio, porque se fosse só assim, o judeu, ele iria dizer, mas nós não fazemos isso. Nós observamos a lei. E o religioso, moralista, diz, mas eu também não faço isso. E aí Paulo
usando um recurso literário chamado diatribe, entra no capítulo 2, como se ele tivesse um proponente fictício que tem um outro ponto de vista, e ele passa a instruir e persuadir aquele povo que está lendo. E como ele faz isso? Aí, Romanos, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aí ficou pesado. Por quê? Porque ele falou desse cara, eu fico imaginando, né? É como se tivéssemos uma plateia e esse lado de cá está dizendo: é isso mesmo, Paulo, esses caras não prestam, olha os deuses deles, olha as loucuras que eles fazem, olha a perversão dessa gente. Aí Paulo olha para eles e diz: não, calma aí. Mas você que está julgando, você pratica a mesma coisa. E aí Paulo está querendo mostrar que não há o quê? Parcialidade em Deus. Aí você pula para o verso 2, capítulo 2 ainda, no verso 11, olha o que ele diz: pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Agora, o que a gente não pode esquecer aqui? Que o foco é a justificação pela fé, que ele começou lá no capítulo 1, a partir do verso 17 e 18, dizendo que o Evangelho manifesta a justiça de Deus. E do céu manifesta, revela o quê? A ira de Deus. Ele está falando com essa igreja mista. Essa igreja tem judeu, essa igreja tem gentio. Os judeus que estão defendendo a manutenção e observação da lei para ser salvos, e esses gentios que estão dizendo: bom, eu acho que a gente não está sabendo como viver, então. Então, vamos chamar isso de uma confusão. E há aí uma incoerência dos judeus. Romanos 2,17, olha a incoerência. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Aí a gente precisa voltar para Jesus, que pregava aos judeus naquele monte. Ouviste que foi dito? Eu, porém, vos digo. É por isso que, quando vocês terminarem de ler lá o Sermão do Monte, diz o texto assim, que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade. O que é isso? Os judeus, os intérpretes, os escribas, eles não tinham uma autoridade para dizer: eu digo isso. Jesus, quando diz eu digo isso, ele está dizendo: eu tenho autoridade para fazer isso. Por isso que as pessoas olhavam e se maravilhavam desse ensino, porque ele não repetia o que os rabinos estavam falando. Ele disse: eu posso dizer a realidade disso. E qual era a realidade? Na cabeça desses homens, vocês lembram, falando aqui da questão do adultério, você lembra quando levaram a mulher adúltera? Levaram a mulher adúltera. Agora, aquela mulher não tem como ser adúltero sozinho. Mas os caras encobriram um e só levaram a mulher. Ali já havia claramente um erro, porque não tinha um casal ali. Olha o texto: a mulher pega em adultério. E aí, lá no Sermão do Monte, Jesus amplia isso. Ele amplia o quê? Vocês estão pensando que adultério é só o fato de se deitar com uma outra pessoa? Não! Só o olhar. Vocês estão pensando que matar alguém é pegar uma arma e atirar? Não! Só no coração você rejeitar. Então, Jesus vem trazendo o seguinte: olha, o padrão divino está muito além desse pensamento literário de vocês.
Vocês olham uma coisa, não, isso aqui, se eu fizer exatamente, eu posso olhar, posso despir, posso fazer na cabeça, mas eu não pratiquei, então está tudo certo. Jesus falou, não, o padrão de Deus é além. E esse padrão vocês não conseguem viver. Aí, ele demonstra, então, essa incoerência, e ele mostra o Antigo Testamento, né? Já previa o quê? Uma circuncisão de coração. Porque duas coisas que o judeu gostava de se agarrar. Era na lei e a circuncisão. Então, em Romanos 2,29, ele diz, não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Onde a gente vê isso? Deuteronômio, por exemplo, 10,16. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, desde o Antigo Testamento, o que Deus está falando a este povo, assim como fala a nós, é que a nossa relação deve ser uma relação de corpo, alma e espírito com Ele, é de coração. Você não pode fazer nada para a salvação. Não há nada que você vá fazer que obrigue Deus a te salvar. Da mesma forma, não há nada que você fez que não permita, que não deixe que Deus te salve. E aí, a gente continuando aqui, a gente vai entender um resumão do capítulo 1 e capítulo 2. A gente viu que eles estão tratando da justiça de Deus. Essa justiça revela-se na condenação do pecador, que não é capaz de reconhecê-lo como Deus. A gente viu isso no capítulo 1, verso 21. Que não lhe dá graças. Lembra lá que está escrito? Esses homens trocaram a verdade de Deus pela injustiça e preferiram amar a criatura e não agradeceram a Deus. Também está no verso 21. Prefere adorar o réptil. Prefere adorar um réptil, que ele pisa na cabeça. Revela-se na condenação do moralista, que condena os que erram. Capítulo 2, verso 1. Isso, olha, isso é para a igreja de hoje. A gente não está aqui na condição de juiz. Como cristãos, nós estamos aqui na condição da propagação do Evangelho. Não como juiz. Juiz, nós já temos a palavra. E qual é a palavra que julga? João 3, por exemplo, já diz quem julga. Porque ele diz que Deus amou o mundo, né? Eu sempre esqueço o versículo inteiro, mas ele vai dizer lá, quem é que está condenado? Vamos ali em João. É que, às vezes, pessoal, eu coloco uma coisa aqui e aí eu lembro de outra coisa e não estava no script, eu tenho que sair do script. Mas vamos lá, João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observa o termo crer, ele é muito importante. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E lógico que mundo aqui são as pessoas que ele está falando. Mas olha o verso 18. Quem nele crê não é condenado. Ponto. É isso que a gente está estudando em Romanos. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, eu não posso dizer que não existe uma condenação. Mas o que nós fazemos? Nosso papel, propaga o Evangelho. E a gente vai ver isso aqui em Romanos, um pouco mais à frente. Bom, esse moralista lá do capítulo 2, verso 1, que ele acaba, verso 3, ele estabelece padrões que ele não pode cumprir.
que por soberba rejeita a graça de Deus. Está no verso 5. É porque hoje, gente, eu não tenho tempo de ler todos os versos. Como a aula está gravada, o que você faz? Você dá pausa, lê o versículo. Aí você volta para a aula de novo. É assim que você vai ter que fazer. Eu faço assim também, tá? Revela-se na condenação do religioso que tem orgulho da lei, mas não a cumpre. 2, verso 13. Revela-se na salvação daquele que se arrepende. A gente vai ver isso 2, 4, 3, 24, a gente ainda não chegou no capítulo 3. Tornando justo o ímpio. Lá no capítulo 4, no verso 5, Deus torna justo o ímpio. Já no capítulo 3, então, a gente tem o ápice. Qual é o ápice de tudo isso? Se gentios pecaram, se os religiosos pecam, se os judeus que têm a lei pecam, o que sobra? Nada. Então, Paulo vai mostrar que todos pecaram e distantes estão de Deus, e todos, então, precisam de uma salvação. Lembrando que a gente está caminhando com Paulo numa linha de pensamento onde ele quer dizer o seguinte, olha, o Evangelho manifesta a justiça de Deus. E nessa de manifestar a justiça de Deus, o cara da lei se preocupa, porque ele diz, tá, mas se o Evangelho manifesta uma justiça que é da fé, e o que eu faço, então, com a minha lei? O gentio diz, tá, eu também tenho fé, mas essa fé, eu não conheço essa lei. E ele está dizendo que essa lei, para mim, é um problema, porque eu não quero agir como a lei que ele diz, para mim, serve. Então, ele entra em Romanos 3:1, porque alguém deve ter levantado o dedo, e, na verdade, não, ele está usando um recurso aqui literário, como se ele tivesse um interlocutor. Ele diz, que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Lembrando, ele sempre está com foco na lei, sempre está com foco na circuncisão, porque esse é o pilar de sustentação dos judeus. Eles se sustentam ali. E Paulo vai fazer o quê? Paulo vai dizer assim, olha, tem muita vantagem. Porque aos judeus, está no capítulo 3, verso 2 e verso 3, aos judeus, deles vêm os oráculos. Eles são um povo que Deus escolheu. Foram a eles que Deus deu a palavra, tem as alianças e trouxe o Messias. Então, tem importância em ser judeu. Só que em Romanos 7, na verdade, Romanos 3:3, ele vai dizer assim, que importa se alguns deles, no caso os judeus, foram infiéis? Sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleças quando julgas. Aqui ele está citando Davi, que mostra que Deus é justo em punir ao homem ao cometer pecado. Neste salmo, é isso que Davi está dizendo. Tu és justo e tem a tua justiça em punir. Então, olha o que Paulo está fazendo. Ele está amarrando as coisas, dizendo, olha, Deus é justo em punir, porque o homem é pecador. Mas ele pula por algum espertinho lá, né? Isso sempre tem em tudo que é lugar. Olha o verso 7. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. É tipo assim, cara, então vale a pena pecar. Então eu vou pecar mais, porque pecando mais, Deus é mais glorificado, porque ele tem que me perdoar mais ainda. É isso que ele está dizendo, porque eles também estão levantando uma bola. Paulo, é isso que você está falando, cara. Esse negócio de crer, só crer, o cara vai viver pecando, ele não tem que observar nada, ele não tem que... E olha, isso é meio parecido até com algumas questões dos nossos dias. É crer, sim, é crer. Mas vocês vão ver, dentro de Romanos, que a crença, ela vai exigir uma postura.
ela exige uma posição, é isso que nós temos dito aqui. Você manifesta a tua fé. Quinta-feira eu vou pregar aqui sobre a fé em Abraão. A fé conforme Abraão. A gente vai olhar assim, cara, como assim Abraão, que é o pai da fé? Como é que a gente vai enxergar isso? Quinta-feira eu vou ampliar mais essa coisa da fé. Verso 9, Paulo passa a demonstrar a situação de todos os homens perante Deus, citando as Escrituras Sagradas, de onde vem a sua teologia. Eu vou ler só um só, porque Paulo começa a descrever do 9 até o 15, se eu não me, ao 14, só quem é esse homem. Quando ele diz isso aqui, só um pouquinho, gente, Romanos 3. Olha o que ele diz assim, verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Onde está isso? Salmo 14, verso 1 até o 3. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 53, verso 1, Eclesiastes 7:20, Salmo 5, verso 9, é o que ele está repetindo. Mais uma vez, por que eu gosto de citar isso? Para fortalecer que a teologia de Paulo não é uma coisa que nasceu na cabeça dele. Ele está olhando lá para os textos e está tendo a iluminação do Espírito Santo para pegar esses textos e colocar numa ordem para que a gente entenda o que Deus estava falando lá, era isso aqui. Agora, eu quero abrir um parêntese. Nós temos autoridade para pegar um texto lá de trás e fazer exatamente o que Paulo está fazendo? Não. Que é isso, irmão? Mas então você engessou a Bíblia. Eu falei, porque esses homens, eles tiveram, por isso é canônico, eles tiveram uma inspiração divina para enxergar. Olha, eu li quando, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando eles vão fazer o sorteio, né, do apóstolo Matias, eles vão citar, se eu não me engano, é o Salmo 67, sua casa ficou desolada, não haja quem habite. Quando você vai lá ler aquele salmo, nunca que você vai pegar e dizer assim, esse salmo se aplica como é que é o cara que, o Judas. Você não consegue ver que esse salmo se aplica ao Judas, mas ele está lá. Bom, então Paulo aqui, ele vai fechar o assunto, demonstrando o quê? Que a lei não é má. A lei não é má, mas ela só serve para mostrar nossa total incapacidade de viver de acordo com o padrão divino. Lembra que a gente falou aqui da ressonância? A ressonância não é um remédio. A lei também não era o remédio, pelo contrário. A lei só servia para mostrar o problema. É isso. A lei, o tempo todo, ela não veio como objetivo de ser um remédio. O judeu entendeu que era. E ele procurava viver pela lei, achando que aquilo era um remédio, quando a lei estava dizendo, não, você só vive errando em mim, na lei. É isso que ele está fazendo aqui. Aqui, ó, Romanos 3,19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse é o ponto. Então, o que fazer diante de tudo isso? Porque Paulo só apresentou problemas. Aí, a partir do 21, e hoje, gente, o meu foco principal está em fazer você compreender isso.
compreender essa história da justificação, porque ela é importante para a vida do cristão. Eu vejo cristãos que vivem assombrados, com medo, porque não conseguem se sentir em paz com Deus. Eles acham que cada tropeção da vida deles é o dedo de Deus apertando, é o dedo de Deus beliscando. Deus parece que anda com uma seta procurando para... Você fez um joguei, matei, acabei com ele. É complicado. E qual é a ideia aqui? Olha o que Paulo vai dizer. E aí, como diz em alguns lugares, toma posse, irmão, disso aí. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Olha aí, os que creem. Eu vou terminar de ler e a gente vai fazer tentar sintetizar um pouco mais isso. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Essa palavra propiciação é importantíssima. É encobrir. Acabou. Foi encoberto, não tem mais. Mas não é um encoberto com saquinho, com plástico, com pano. Foi com o sangue do Cristo, o sangue do Cordeiro. Ele fez o que ele tinha que fazer para sempre. Vocês lembram lá que o sacerdote, uma vez por ano, precisava matar um novilho, um bode, eu não me lembro agora quem era, por conta do pecado de todo mundo, de toda aquela congregação. E ele adentrava ali, e ele tinha que estar em estado purificado, tinha que pegar aquele sangue e aspergir sobre o propiciatório, para aplacar a ira de Deus. Essa era a função. Quando vocês lerem Levítico, é assim que vocês precisam ver, porque é isso que está dizendo. E aí, Hebreus vai dizer, nós não temos um sumo sacerdote como um homem, que uma vez por ano tem que entrar lá. Nós temos um sumo sacerdote que entrou uma única vez. E ele não aspergiu o sangue de um touro, nem de um bode, nem de bicho nenhum. Foi o dele. Então, esse é o grande ponto da justificação, da qual efetivamente um cristão precisa tomar a posse dela. E olha aqui, verso 25, eu vou repetir. Deus o ofereceu. De quem é o ato de oferecer? De Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. No princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, vamos lá. Se eu observo a lei e por conta disso sou justificado, eu condeno quem não observa a lei. Se eu sou um religioso que faço tudo conforme Deus quer, ou acho que faço, eu tenho meus méritos. Mas quando Adão peca, e como ele como um agente federativo, ele como o homem, como que eu vou trazer isso para a gente, vou usar o termo agente federativo, depois o pastor Daniel, cara, não tem que trabalhar com outro texto. Mas vamos lá, Adão era o nosso representante, por isso tudo que ele faz
Trazendo para nós aqui, eu sou o que tenho que prover lá em casa. E simplesmente eu me envolvo com o jogo. Começo a apostar, e eu perco casa, perco tudo. Meu filho não trabalha, a esposa não trabalha, todo mundo depende de mim. O que vai acontecer? Todo mundo na rua. Por quê? Porque eu represento aquela família. Eu estou fazendo essa analogia para tornar a coisa simples. Só que, quando Deus nivela tudo pela fé, Ele está mostrando o seguinte: não é o cara que frequenta a igreja todo dia, dizima, oferta e faz caridade e é muito assíduo, só chega no culto antes de 30 minutos de começar e só sai depois, arruma as cadeiras, varre o templo. Não é esse cara. Não é isso que me faz amá-lo mais. E também não é o cara que pega e viveu a vida loucamente e, de repente, olha para mim e diz: Senhor, eu creio na obra do teu filho. E ele diz: vem. Então, ele pega esses dois extremos aqui e diz: se você viveu na lei, mas você acredita que não é a lei e é o meu filho, e que nele, que essa obra é minha, essa obra não vem de você, e a obra não é de homem nenhum, isso é o que ele sempre quis. Isso é o que ele sempre desejou. É isso que a gente vai ver quinta-feira de modo mais ampliado, falando de fé. Então, hoje, todo mundo tem acesso. Qualquer um. Não importa a condição social, a classe, não importa a cor, não importa o gênero, não importa nada disso. Todos têm acesso à salvação que há em Cristo Jesus pela fé. Por isso temos que proclamar. Por isso proclamamos. E temos aqui um problema, porque dentro de Romanos 3:29, olha o que Paulo diz. É interessante isso. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos, olha de novo aí o termo circunciso, e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Por que ele está falando isso? Se o judeu diz, não, Deus é só Deus dos judeus pela lei, cara, então ele não é mais Deus de todo mundo. Como que a gente vai fazer com um texto como diz que Deus é o Senhor de toda a terra? A gente perde isso. Não tem como você defender isso. Então, Paulo, no capítulo 4, vai mostrar que, na verdade, esse povo não entendeu as Escrituras. Por quê? Ele vai citar Gênesis 15:6, lá no verso 4:3 de Romanos. Ele diz assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Eles se agarram em Abraão, só que a lei vem 400 anos depois. Então, não tem lei em Abraão. A circuncisão, ela vem em Abraão, mas não vem em Abraão por um ato de lei. Vem em Abraão por conta de um ato de fé. A fé que Abraão teve fez com que Deus fizesse com ele uma aliança. Isso acontece, se eu não me engano, 17 anos depois dele ser chamado por Deus, é que vai ter esse pacto. Ou seja, tudo que eles acreditavam, as pessoas que são os pilares da fé, eles não viveram dentro da lei. Davi, por exemplo, ele vai citar Davi em 4:6, é o Salmo 32:1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Isso não está baseado na lei, isso está baseado na lei da fé. Ele acredita que feliz é aquele a quem Deus não atribui culpa. E o que Paulo está dizendo? Deus não atribuiu culpa, ele perdoou em Cristo. Gente, eu tenho que dar uma corrida aqui, porque... Mas é o que eu queria, o ponto máximo que eu queria trazer hoje era a questão da justificação. Por quê?
Se você entende, de uma vez por todas, que toda a tua vida, toda ela, para você chegar até aqui hoje, você foi direcionado por Deus, Deus trabalhou em você, Deus usou N circunstâncias, a gente leu isso em Romanos 8, o chamado, predestinado, chamado, né? Para que você pudesse enxergar que não são seus esforços, não é assiduidade de culto, tudo isso eu tenho batido nessa tecla. Você cultua porque você entendeu quem Deus é. Você não pode cultuar para receber alguma coisa. Isso é paganismo, isso está errado. Alex, poxa, mas eu escuto tanto isso, às vezes, do púlpito, você tem que buscar Deus para chegar naquilo outro. Não, você busca Deus porque você entendeu que você não tinha mais nada a fazer, você pecou contra Ele. Qual era o problema que a gente tinha? Olha o capítulo 5. Pulei lá para o capítulo 5. Verso 1. O que a gente tem por conta dessa justificação pela fé? Verso 1 diz, paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque nós estávamos em rebelião contra Deus. Do púlpito tem que sair essa verdade. Quem era o Alex? Um homem rebelde. Contra quem? Contra Deus. Tudo que Alex fazia era contra Deus. Lembra quando Davi pecou contra Batseba? E também contra Urias, assassinando Urias? Você vai lá para o Salmo 51 e ele começa dizendo, contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Esse homem entendia muito de teologia, porque ele sabia, contra o homem, às vezes o problema está resolvido, mas contra Deus não tem quem resolver. Quem resolve? Como assim? Eu tenho um problema com Deus, como que eu vou resolver um problema com o Altíssimo, com o Criador de todas as coisas? Então, quem resolveu o meu problema? O próprio Deus. Em quem? No próprio Filho. E o que ele faz com tudo isso? Diz, se você crer no que eu fiz através dele, você é salvo. Mas é assim, de graça? É isso que humilha o ser humano. Se você der R$1 para um cara, ele vai ficar procurando um método de te pagar. Nós, homens, somos assim. Se você der chega assim do nada aqui, chego ali para o meu irmão e falo assim, toma aqui esse presente. E se for então uma coisa valiosa, ele não consegue simplesmente aceitar, porque ele começa assim, tem alguma coisa aí. O que tem por trás disso? Eu estou mentindo? Ou vocês não pensam assim? Por isso que é difícil pregar para um ser humano aí fora, dizendo assim, meu amigo, Deus te perdoa. Me perdoar? Aí lembra que semana passada eu falei, né? Lá no capítulo 2, o Paulo aponta esse cara. Eu conheço muita gente assim, extremamente pecaminoso, que vive num pecado, mas ele se acha muito bom. Então ele fica lá na televisão assistindo a Record. O cara arrancou o dedo da criança e mordeu a orelha. E o cara daqui fala, essa praga tem que morrer, isso aí não merece viver. Ele acabou de assassinar o cara também. Aí talvez você vai dizer, mas irmão, o que esse cara está fazendo? Ele é um bandido, ele é isso, ele é aquilo. Concordo. Eu também já fui um bandido. Que é isso, irmão? Tu portou arma? Não importa. Se eu pensei em matar alguém no meu pensamento, eu sou um assassino como o cara que apertou o gatilho. Lógico que eu não apertei o gatilho, mas Jesus disse que eu sou um assassino também. Para a gente é muito difícil pensar assim. Para a gente é muito difícil processar essas coisas. Mas o efeito da justificação é paz com Deus. Isso tudo no capítulo 5. Esperança. A gente tem esperança, irmão. Por isso que eu gosto de ir no sepultamento de crente. Porque o crente, ele entende que aquilo ali é só um até logo.
e que aquilo ali é a porta de entrada para a vida. Que é isso, irmão? Você está sendo muito simplório. Eu falo, não, é o que eu acredito. É o que a Bíblia me mostra. Verso 9 de capítulo 5. Salvos da ira. Paulo procura transcender a ideia legalista da justiça. Não se trata, afirmaria ele, apenas de ser considerado quites com Deus. Trata-se de tornar-se seu amigo, seu filho. Olha que bênção. Eu me torno filho de Deus. Eu, que outrora era um homem condenado, debaixo de uma ira. Olha que notícia boa. Por que não estamos mais dando essa notícia? Você tinha um problema com Deus, você estava debaixo da ira. Deus te chama para ser filho, não porque você fez alguma coisa, ou porque você deixa de fazer. Ele te chama para ser filho por conta do que Ele fez por você. Essa é a mensagem do Evangelho, até hoje. Trata-se de passar a ver Deus como alguém com quem se pode desenvolver uma relação afetiva e íntima. Experiência maravilhosa. Você está cheio de problema. Não necessariamente problema, né? Que a gente sempre fala isso. Ou você está cheio de alegria. Mas você chega em casa, você dobra o joelho e você começa a orar. A falar com Deus. Teu coração se enche. Em alguns casos as lágrimas caem, você nem sabe. Fala assim, meu Deus. Chega, faz igual o Senhor incrível lá tentando puxar a lágrima para dentro, mas ela não volta, ela começa a sair. Verso 6. Verso 11, o que mais que a gente tem? Reconciliação. Fomos reconciliados. Tem um hino muito lindo, se eu não me engano, é Colossenses em suas formas de amor. Olha, eu gosto demais daquele hino que é do Marcos Teles. É muito lindo, que ele fala, reconciliados, nós fomos sarados. Isso é lindo. E hoje eu não vou conseguir fechar, mas, de qualquer modo, onde eu queria chegar com tudo isso aqui, que era nesse ponto, e eu quero fechar com um texto até do Amorese, que eu citei ele aqui, citei algumas coisas dele aqui hoje. Só tentando fazer aqui, só para a gente fechar o livro como um todo, porque semana que vem a gente vai falar de 1ª Carta aos Coríntios, e depois dessa próxima semana a gente vai falar sobre... Vamos ter aqui um bate-papo, um trio, trocando uma ideia. A gente convida vocês também, só para o dia 30, que nós vamos conversar sobre dons espirituais, né? O Ronaldo já está preparando algumas coisas ali. Eu gosto de mexer com eles. Quero fechar assim, capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, ele está falando agora da vida em Cristo e da questão da santificação. Tá? Que essa vida de justificados pela fé exige uma mudança de postura. Nós não somos mais escravos do pecado, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. Então, ele diz, vivam assim, dessa forma. Quando a gente pula para o capítulo 9, 10 e 11, esse homem, ele agora olha com um coração muito terno, como é eterno? Não é eterno, é terno, para o povo dele. Né? Ele diz, olha, preferia ser amaldiçoado do que ver o meu... Aqui, verso 3, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Porque, como ele falou tanto de lei, quando ele falou tanto de circuncisão, e também dessa ideia de Deus juntar gentios e os judeus convertidos, parece que ficou no ar assim, tá aí o judeu, e esse povo aqui escolhido acabou, não tem nada, e Paulo diz, não é isso. Deus endureceu eles para que vocês pudessem entrar. Então, ele vai mostrar a questão da eleição, um povo que foi eleito segundo a vontade de Deus, da mesma forma que nós fomos eleitos também segundo a vontade de Deus.
Então, para mim, o tempo todo, ele está tratando desse assunto, desde o primeiro versículo até aqui, dizendo para aquele judeu, mas, cara, como assim? Ele fala, ué, você não pode ficar bravo, cara, Deus elegeu esse povo também, assim como elegeu você. E aí ele vai tratar da questão do remanescente. Quando a gente entra no finalzinho do capítulo 11, e isso eu não posso deixar de ler, é impossível para mim, se eu parar aqui, eu mesmo me dou um puxão de orelha. Finalzinho do capítulo 11, só para que vocês tenham uma noção, é como se Paulo olhasse para tudo e dissesse assim, cara, isso não vem de uma mente humana, todo esse plano, todo esse projeto, essa forma de Deus, Ele mesmo produzir a salvação para nós, Ele mesmo ser o próprio sacrifício. Aí ele entra num hino de louvor que está no verso 33. Ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse cara termina em êxtase. Eu imagino que ele aqui está chorando. Eu imagino, sério. Imagino. Então, a partir agora do capítulo 12 até o finalzinho, ele vai começar a dizer o seguinte, olha, se vocês entenderam tudo isso aqui atrás, se vocês entenderam que vocês são justificados, e essa justificação é pela fé, se vocês entenderam que toda essa obra vem de Deus, parte de Deus, e que a gente vai viver essa novidade de vida, então, como judeus e cristãos vivendo numa mesma igreja, vocês precisam ter unidade. E aí Paulo começa a demonstrar como é a vida prática de um cristão. Agora ele não fala nem de judeu nem de grego, ele fala de um crente em Cristo Jesus. E aí, capítulo 13, vocês vão ver ele pedindo a gente para se ofertar como sacrifício vivo. Ele vai falar do amor, e aí ele fala também da questão dos dons, submissão às autoridades, amar ao próximo, os fracos e os fortes. Existe isso na igreja? Existe fraco, existe forte? Com certeza. Por quê? O que ele quer dizer? Existe aquele que tem uma intimidade com o pai que diz, isso aqui é tranquilo, não vejo nenhum problema. E existe aquele que vê problema em tudo. Essa música, esse ritmo, e eu acho que isso é do capeta. Aí o cara, ai caramba, não posso escutar isso, porque senão o irmão acha que... Mas, enfim, por conta da música, você vai destruir a vida do seu irmão? É o que o Paulo está dizendo aqui. Obviamente, eles tinham outros problemas lá naquela igreja. Tinha a ver com comida, tinha a ver com dias, mas isso é um ensino para nós também. E quando chega no capítulo 16, que é onde o Paulo se torna o cara mais brasileiro, fala, fulano, tchau, ó, Deus abençoe aí a sua casa aí, e começa a dar tchau para todo mundo. A gente tem um ponto aqui que é bem legal. Cadê? Deixa eu achar isso aqui, que é muita coisa, gente. Então, espera aí. Para fechar, eu tenho que fechar com isso aqui, porque é muito importante. Verso 25. Ele diz assim, ora, aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu evangelho, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Porque seu poder nos confirma, porque nos proveu o evangelho da salvação, pela fé que nos conduz à obediência a esse evangelho e pela mediação de Cristo em todo o processo da salvação. Nada vem de você, tudo vem dele. Nada vem de nós. Irmãos, como de costume, a gente passou
Só um pouquinho. Eu agradeço a sua paciência. Eu sei que tem uma galera aí que está pensando em daqui a pouco, né? Isso aí a gente vê depois. Eu vou mandar umas figurinhas aí para a rapaziada. Espero que eu mande, né, Wesley? A gente espera, né? A gente espera. Pessoal, obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui. Tá? Não, pode isso não é de Deus não, hein? Obrigado a vocês que da sua casa nos emprestaram o seu tempo, né? Continue a orar por esse projeto, continue a nos ajudar em oração, nos perguntando, nos questionando coisas. Isso é bom para a gente precisa desse tipo de coisa. A gente não conseguiu fechar Romanos, como eu disse, Romanos é algo muito denso, é algo extenso. Precisaríamos aqui, minimamente, de 8 a 10 semanas, minimamente. Ah, irmão, então você está dizendo que essa aula não, isso está dentro da nossa proposta. A nossa proposta é essa, a nossa proposta não é pegar todos os pontos, a nossa proposta é dar a você, principalmente, que está chegando na igreja, um alicerce para você compreender, no mínimo, o que você está vendo em Romanos e o que você vai ver nas outras cartas. E também tem muitos irmãos, e eu tenho recebido esse feedback, que diz, irmão, tem coisas que vocês falam que a gente tem que aprender num local mais específico, num seminário, então eu dou graças a Deus por isso. O objetivo é que você tenha um entendimento bíblico e tenha uma vida de fé saudável. Se você tiver uma vida de fé saudável, nenhum vento de doutrina vai derrubar você. Nada vai te tirar. Nada vai fazer você dizer, vou dar um tempo de Jesus. Não vai. Se você pegar a linha do que a gente está dizendo aqui, a linha do que a gente está falando, você vai se firmar na fé. E também não vai ser, convencido por baboseiras gospels que tem por aí. Vamos orar? Pai Celestial, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Obrigado por mais essa noite. Obrigado pelos cooperadores que o Senhor tem enviado. Eu quero te agradecer especialmente pela vida do Ronaldo. Senhor, continue a abençoar a vida desse homem, a dirigir a vida dele, a capacitá-lo, dando a ele cada vez mais desprendimento. E obrigado, Senhor, por ele se colocar à disposição do Teu reino. Obrigado por essas pessoas que deixam seus lares, suas casas, seus afazeres e estão aqui porque tem essa dedicação de aprender. Esse meu irmão que está na casa dele, que liga lá nesse momento, ou seja, fora até desse horário, mas ele, quando conecta, é porque ele quer também aprender. E assim como nós, peço a Ti que abençoe a vida do pastor Daniel, que nos coordena em toda essa história, em todo esse processo. Peço a Ti que abençoe a vida do pastor Bruno, Senhor, a vida do pastor Joel aqui nessa igreja, que nos abriu essa oportunidade da gente ministrar ao Teu povo a Tua palavra. E a gente procura ser fiel à Tua palavra, Senhor. Então, nos dirija nessa causa, joga por terra, eu te peço, em nome de Teu Filho Jesus, tudo aquilo, toda aquela intenção, ou todo aquele emaranhado de pessoas que saiu com o povo lá do Egito, e que traz dissensão, e que traz qualquer tipo de discórdia, porque, Senhor, é o Teu reino. Nós vivemos para a glória e louvor do Teu nome. Nós queremos que a Tua graça seja derramada sobre todos os corações. E nós, Senhor, pretendemos que, assim como Tu tem feito na nossa vida, seja feita na vida do nosso irmão, buscar crescer na graça e no conhecimento. Assim, terminamos te agradecendo por Teu Filho, pela Tua palavra, por essa justificação que vem na fé do Teu Filho, na obra feita, em que Tu, Senhor, doou o Teu próprio Filho por amor de cada um de nós. Receba a nossa adoração e nosso louvor, em nome de Jesus, Senhor. Amém.